Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do sexto monumento desta semana. Como tínhamos dito, esta semana em dose dupla, porque é semana de início do Giro de Itália, a primeira grande volta do ano começa já na sexta-feira, dia 9, isto porque a corrida se inicia fora de fronteiras italianas, na Albânia, e por isso este habitual inicia uma sexta para depois terem um dia de descanso entre as três primeiras etapas para fazerem o regresso a terras italianas, apesar da Albânia ser relativamente perto, mas há ali uma operação logística para fazer, provavelmente com barcos e tudo mais, mas não nos vamos perder muito nisso. Já vamos falar daqui a pouco, quando falamos do percurso, sobre este início em terras albanesas, mas saudar quem me faz companhia no dia de hoje, e começa aqui com um regressado, há muito tempo que não estava connosco, Nuno Ferreira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, David. É um gosto estar de volta. Falhei aqui a temporada das clássicas, peço desculpa, mas acho que regresso a tempo, pelo menos aqui das grandes voltas, e acho que vamos começar bem. Temos aqui um giro interessante, desde logo pela não presença de Pogacar, que é sempre uma novidade, ou seja, vamos ter aqui alguém a vencer fora do habitual nesta temporada e até em face do que aconteceu no ano passado. E confesso que estou aqui com expectativas elevadas para o Giro, não só pelo meu ciclista favorito de correr, mas acho que está aqui um bom leque de corredores que podem dar um espetáculo interessante, se calhar num percurso do Giro, que se calhar, vamos falar agora aqui um bocadinho, deixa um bocadinho a desejar daquilo que nós gostávamos, mas ainda assim eu acredito que vai ser um Giro de Itália bem interessante, aquele que vamos ter. Sim, não é o percurso mais duro da história do Giro, mas já vamos falar disso. Mas Rui, o Nuno fez aqui uma provocaçãozinha, não é? Finalmente uma prova onde não vai ser o Pogacar a ganhar, porque não está. É verdade. Olá Nuno, olá David, olá também a quem nos ouve em casa. Não é uma Amstel Gold Race, mas é o Giro de Itália, não é? Não temos o Pogacar, temos aquele leque mais aberto de possíveis vencedores, se bem que o ciclista favorito do Nuno tem sempre outro favoritismo relativamente aos restantes para se calhar para vencer aqui, mas estou expectante porque, ok, o percurso não será talvez mais, eh, não sei, que puxe mais assim à vista, não há muitas etapas que nos saltem logo à vista, no sentido de serem daquelas para destruir a classificação geral ou algo do género, mas temos aqui muitos ciclistas ofensivos, ciclistas que vêm aqui jogar, se calhar a grande metade na tentativa de vencer um grande tour, por isso acredito que tenhamos 3 semanas de ótimo ciclismo. Começando então a olhar para o percurso, como já dissemos, o início dá-se na Albânia, com 3 etapas. É normalmente o comum quando a corrida começa fora de portas, com a primeira etapa a ligar Durres a Tirana, a capital da Albânia. O segundo dia com um contrarrelógio, também é uma coisa que o Giro tem adotado. Algumas vezes vemos este contrarrelógio no segundo dia, e o terceiro dia com uma ligação de Vlor a Vlor, apesar de uma segunda categoria aqui no último terço. Não sei, poderá excluir alguns sprinters, mas ainda assim longe da meta para poder ter influência e podemos ver corredores da classificação geral discutir a etapa. A primeira aí já causa algumas dúvidas, porque a última subida está praticamente 15 km do fim, não sendo muito dura, vai selecionar em princípio o grupo, e depois, claro, há um contrarrelógio de 13 km onde já dará para ver os favoritos medirem aqui um bocadinho as forças. É um giro que começa numa toada que tem sido uma constante nas grandes voltas nos últimos tempos, que é estas primeiras etapas já são para os corredores favoritos da geral poderem aqui aparecer já um bocadinho em evidência, aparecerem nos primeiros lugares da classificação geral, porque são etapas algo acidentadas e depois também com o contrarrelógio. É para quem está deste lado não ficar numa pasmaceira total, algo que se calhar
depois vai acontecer um bocadinho quando já entrarmos em terras italianas, porque aí poderão entrar em ação os sprinters, umas etapas mais duras, outras nem tanto, mas temos chegada a Lecce, completamente para sprinters, chegada a Matera já um bocadinho mais acidentada, chegada a Nápoles também para sprinters, e depois etapa 7, aqui um primeiro cheirinho a montanha, com o final em Tagliacozzo. Tem a particularidade dos últimos 2 km terem mais de 9% de inclinação média. Depois etapa 8, algo acidentada, na chegada a Castel Raimondo, e depois para fechar a primeira semana temos uma etapa com Sterrato, um regresso do Sterrato, com a chegada a Siena. Não tenho a certeza, penso que é o mesmo final da Strade Bianche, exatamente. Por isso eles, em todas as outras etapas de Sterrato que houve, penso que não houve. Penso que o final não foi em Siena. É uma estreia aqui trazerem exatamente este final da Strade Bianche, onde tem, por exemplo, o Colle de Pinonzuto como uma das subidas, uma última subida em Sterrato. Por isso vamos ver muitas das estradas que costumamos ver na Strade Bianche, e temos, por exemplo, à partida o segundo classificado dessa Strade Bianche deste ano, Pidcock. Para iniciar a segunda semana, começa bem, começa com um contrarrelógio. Talvez aqui, diria eu, a minha aposta para que se comecem mesmo a definir as coisas na classificação geral. Eu duvido que aqui entre os maiores favoritos possam chegar ao início desta semana com mais de um minuto entre eles. Poderá acontecer, às vezes, se alguém tiver um problema mecânico ou algo assim. Mas aqui, com praticamente 30 km contra relógio, a coisa começa a mover-se, mas ainda assim é uma segunda semana depois um pouco tímida, porque apesar de haverem etapas algo duras, não me parece que haja dureza suficiente para os corredores da classificação geral medirem forças, apesar até de haver um final em Asiago com uma passagem do Monte Grappa, mas ainda bem longe do final da meta, do final da etapa. Por isso talvez a coisa fique um bocadinho em banho-maria, porque acho que há uma tentativa aqui da organização de que as coisas se decidam exatamente na última semana, com 3 grandes etapas ou 4 de montanha, logo a abrir a chegada a São Valentino de Brentónico, com 3 contagens da primeira categoria e uma de segunda. Depois temos na etapa 17, etapa do Mortirolo, apesar de ser o Mortirolo pela sua vertente menos dura, e chegada a Bormio provavelmente também não será uma etapa para decidir muito na classificação geral, mas fica sempre esta anotação, não é? De subirem o Mortirolo. Depois etapa 18, etapa a pedir uma fuga, ou se ainda restarem aqui sprinters, e depois temos aqui este duo de etapa 19 e 20 para fechar as contas, se bem que acho que ainda vai estar tudo muito de olho na etapa 20, etapa 19 na zona do Vale da Aosta, com 3 subidas de primeira categoria e um final em Champoluc, depois aqui de um falso plano, e depois toda a gente de olho, não é, na etapa 20, com a chegada ao Sestrier, subida do Colle de Finestre, que será a cima copy deste ano do Giro, o que mostra também que guardaram mesmo aqui as subidas mais duras para o final deste Giro. O Colle de Finestre, que estava marcado para aparecer no Giro de 2020, aquele do 2020, aquele do João Almeida, mas que teve que ser substituído por questões de mau tempo, se não me engano. Acho que era isso. E se não me engano, a última aparição terá sido mesmo em 2018, quando foi aquela etapa do Froome. Foi a última que me lembro. Foi a última vez que vimos o Colle di Finestre neste Giro, e é sempre um regresso de um clássico que, ao contrário de, por exemplo, se pensamos no Tour, no Tourmalet, no Alpe d'Huez, que estão sempre a aparecer,
ou muito regularmente aqui o Giro guarda mais vezes o Colle dei Finestre, e depois o final para sprinters na capital italiana, em Roma. Nuno, começo por ti. É aqui um percurso, como tu disseste, talvez não o mais duro de sempre, e depois com esta particularidade está tudo guardado para a última semana. Exato, está tudo guardado para a última semana. Entre as etapas da Alemanha e a primeira semana de Giro, e eu sinceramente acho que as diferenças para a geral poderão existir muito honestamente é na etapa que vamos ter com o Sterrato nos troços da Strade Bianche. Mesmo aquela etapa de montanha no Tagliacozzo, eu estou a ver uma etapa que até pode ser aproveitada para os da geral chegarem na frente e discutirem entre si, mas imagino um bocadinho ali um grupo com alguns ciclistas, 5, 6, 7 nomes, e apenas com aquelas movimentações que por vezes vemos no último quilómetro entre si, e acabaremos sempre por ter ali umas diferenças curtas. No contrarrelógio também que temos na Albânia de 13 km, é certo que é um contrarrelógio rápido, plano, para pôr os contrarrelogistas e aqueles corredores que são mais fortes na montanha e não tão bons no contrarrelógio vão perder alguns segundos, mas eu acho que as grandes diferenças aqui neste Giro começam, conforme tu disseste, talvez ali a partir da etapa 10, que é o contrarrelógio de praticamente 30 km em Sinha. Acho que aquelas diferenças que eu imagino existir nos principais candidatos, ali na casa de 1 minuto e meio, sensivelmente no máximo, acho que a partir daqui as diferenças vão começar a alargar e vamos começar a ter aqui uma outra perspectiva, embora nesta segunda semana de Giro também, muito honestamente, depois da etapa que poderá ter algum interesse para fazer alguma diferença é a do final da semana, mas também com o Monte Grappa tão longe do seu final, não me parece que vá acabar por ter diferença no capítulo da classificação geral. E efetivamente as grandes diferenças, a grande emoção deste Giro fica para o fim. É certo que se pensarmos já no Giro de 2023 e 2022, podemos dizer que este percurso é um pouco semelhante, ou seja, a organização aposta mesmo tudo em ter aqui a emoção no seu final. O ano passado isso não foi necessário, porque houve um senhor que monopolizou a questão durante a prova, mas para a diferença para a geral, a etapa 16 e depois as duas últimas que tu referiste, a etapa de sexta e a de sábado, eu confesso que até estávamos aqui a falar em off, eu do que tinha estado a acompanhar achava que ainda havia dúvidas sobre a Col de la Finestre, mas a Col de la Finestre, estando possível de ser ultrapassada, acho que poderá ser aqui sem dúvida a grande diferença e a grande decisão. Contudo, também não quero acreditar que vão deixar isto para o último dia. Por norma poderia haver essa tendência até a poderem deixar algo e a ser etapas um pouco monótonas, se ainda existisse, como por vezes já aconteceu aqui no Giro, o contrarrelógio final na penúltima etapa. Agora aqui não existindo esse contrarrelógio, aqui a etapa de sexta e a de sábado vão ser as decisivas para a final. Contudo, também não quero acreditar que eles vão querer decidir tudo aqui na etapa 20 do Col de la Finestre, embora seja uma subida duríssima, e tu há pouco tocavas na etapa do Fumo de 2018. Sem dúvida nós podemos aí ver que a etapa, embora o Col de la Finestre tivesse colocado mais cedo nessa etapa, da ideia que eu ainda me recordo dessa etapa na altura, mas e aqui está bem mais perto do seu final, e contudo eu acho que já na etapa do dia anterior as diferenças e a classificação geral e a decisão para a vitória vai começar a ser feita, mas voltando aqui um bocadinho ao princípio, é um Giro que eu acho que as grandes decisões e as grandes ilações só vamos poder tirar na última semana, porque até lá eu acredito que as diferenças não vão ser assim muito significativas, nomeadamente naqueles candidatos à vitória no final que são bons no contrarrelógio. E se pensarmos naqueles que se calhar são os mais catalogados como potenciais vencedores, desde Roglic, Ayuso, Tiberi até... para além de bons na montanha, também são bons no contrarrelógio. Por isso mesmo, se calhar, não existindo assim grandes diferenças na etapa de Sterrato, que são aquele tipo de etapas onde tudo pode acontecer, possivelmente as grandes diferenças, e vamos chegar aqui com aquilo que a organização no fundo até pretende, ou seja, aqui com o Giro bem aberto antes desta última semana, que aí sim,
quero acreditar que vai corresponder àquilo que nós perspectivamos e que vai ser um grande espetáculo e vai ser aqui o palco das decisões, embora por vezes aqui o Giro, nos últimos anos tivemos aqui algumas etapas decepcionantes onde por vezes esperámos um grande espetáculo e vamos a ver, acaba quase ali por haver um pacto de não agressão e de quererem prolongar a dúvida e a decisão mesmo para o fim, mas eu aqui acredito por este percurso antes, na primeira e na segunda semana, não ter assim tantas diferenças. Acho que esta última semana vai ser bem animada e vai ser aqui que se vai acabar mesmo por decidir a etapa, porque as grandes dificuldades vão estar aqui. Tu referias, não é, que no ano passado o Pogačar dominou como quis e foi ganhando tempo ao longo de várias etapas, mas se recuarmos há 2 anos, quando ganhou o Primož Roglič, o desenho era, como tu dizias, muito parecido, as decisões puxavam-se muito para o final e lembro, por exemplo, depois da etapa do Monte Bandone que o João Almeida venceu, o Geraint Thomas liderava e o Roglič estava a apenas 29 segundos, o que mostra exatamente isso. A geral estava feita ali um bocadinho para ser amarrada e provavelmente poderá acontecer talvez o mesmo este ano. Rui, pergunto também depois um comentário geral ao percurso e se achas que pode haver uma coisa que volta e meia acontece no Giro, lá está, não aconteceu no ano passado, porque o Pogačar dominou de fio a pavio, só não foi camisola rosa no primeiro dia, que é aqui um camisola rosa de transição, surpresa, como se nos lembrarmos de nomes como Leknusson, de Brunel Mihail, que tiveram ali o prazer de carregar a camisola rosa durante uns tempos. Não sei se há aqui propriamente uma etapa para um corredor desses poder agarrar a rosa. Quem sabe, por exemplo, a etapa do Sterrato, ou aquela que passa no Monte Grappa, pode ser uma etapa para darem assim a camisola rosa a um corredor que em princípio não estará na discussão da classificação geral. Ou se não, se calhar aprenderam com o Ben O'Connor no ano passado na Vuelta e não querem fazer essas brincadeiras. É assim, eu não esse cenário do camisola, eu ia dizer amarela, mas camisola rosa, assim, de transição, eu acho que se pode verificar, até porque, como tu falaste no exemplo do Ben O'Connor, foi algo que vimos ainda no passado. As outras 2 voltas, tendo o Pogačar, já se sabe que a coisa nem sempre funciona da mesma forma que com os outros. O que me deixa aqui um bocadinho mais de dúvidas é que o percurso, sendo, como tu e o Nuno falaram, tão carregado para a última semana e honestamente tão carregado para aqueles 2 dias de sexta e de sábado, porque eu não vejo assim tantas etapas de montanha capazes de fazer muita diferença. Ok, temos a chegada a São Valentino, o Mortirolo é pelo lado mais fácil, ainda está um bocadinho longe da meta e eu não sei se temos aqui também um lote de ciclistas muito de tentar esses movimentos de longe, ou seja, dada essa expectativa de estar toda a gente muito junta na classificação geral e tendo aqui o Roglič em específico, e com a equipaça que a Red Bull bora atrás, eu acredito que eles muitas vezes tentem controlar as etapas para o Roglič depois com aquele arranque nos metros finais. E o Nuno há pouco falava daquela etapa de chegada em alto da primeira semana. Acho que essa é uma etapa que grita Roglič por todo o lado, porque é daquelas etapas em que ele no último quilómetro depois consegue fazer a diferença, ainda por cima sendo a parte mais inclinada da subida. Por isso acredito que haja também algumas etapas assim que possam ser mais controladas do que seria suposto e para depois termos uma disputa dos segundos de bonificação entre os ciclistas da classificação geral. Ainda assim, acredito que essa ida para as fugas há de resultar. Temos etapas boas para isso na primeira semana, mesmo aquela etapa logo a seguir ao contrarrelógio, uma segunda categoria 40 km da meta. Não sei que equipas de sprinters irão propriamente tentar controlar isto. Talvez a Lidl Trek para o Pedersen, a Visma para o Van Aert, mas a Visma também tem muita gente para onde se virar, por isso nem sei bem. Mas mesmo depois a etapa 5 e a própria etapa 7 podem ser etapas que levem a que isso aconteça. Ainda assim, pronto, eu só espero que, como o ano passado não vamos ter, porque não está o cá o Pogačar, espero que não tenhamos uma corrida parecida à de 2023, no sentido de parecerem querer deixar sempre tudo para
Para a última não se viu propriamente grandes ataques, tirando a etapa do Bondone em que o Almeida e o Geraint Thomas deixaram o Roglic para trás, não se viu grande ação. Lembro-me que na altura a etapa de Trecima de Lavaredo foi uma desilusão brutal, guardaram-se mesmo praticamente só para o contrarrelógio final, aquela super chegada em alto. Portanto, espero que aqueles ciclistas com um espírito mais ofensivos, o Ayuso, o Landa, o Carapaz, lembro-me destes principalmente, acredito que estes possam tentar mexer na corrida um bocadinho mais de longe, porque eu acho que se eles também levarem a corrida muito junta e sempre nesta questão das bonificações e das disputas mais nas fases finais das etapas, estão a levar isto para onde o Roglic mais quer, e o Roglic aí nesse cenário terá uma vantagem ainda maior, diria eu. Sem o tentarem tirar da zona de conforto, acho que não terão grande sucesso. Espero que o façam, e vamos ver. Os contrarrelógios também, 50 km de contrarrelógio quase, com este tipo de percurso, talvez possa levar a que estes ciclistas, nomeadamente o Landa e o Carapaz, ataquem mais de longe, porque aí já sairão algo penalizados. Portanto, é esperar que assim seja, porque queremos ver ciclismo de ataque e de espetáculo, e não só depois aquelas disputas mais no último quilómetro. Ainda por cima agora com os sprints da Red Bull, não é? Os sprints intermédios que dão mais bonificações do que o que é normal a meio das etapas, também podem ter alguma preponderância no decorrer da corrida. Então vamos começar a olhar para os protagonistas que nós esperamos que sejam os protagonistas deste giro. Já falámos aqui muito de Roglic e da sua Red Bull Bora, que vem aqui super artilhada, porque Roglic, Hindley, Daniel Martinez, Jan Tratnik, Gianni Moscon, Nico Denz, Giovanni Aleotti e Giulio Pellizzari é uma super equipa para lhe fazer frente. Em princípio, o grande favorito é Juan Ayuso, que também vem com uma super equipa da UAE Emirates, porque apesar da juventude de Igor Arrieta, que faz a sua estreia em grandes voltas, depois tem Filippo Baroncini, Isaac Del Toro, Rafael Maica, Brandon McNulty, Jay Vine e Adam Yates, e nós estamos aqui a considerar, quase a descartar o Adam Yates numa possibilidade de luta para a geral, que a equipa porá todas as fichas em Juan Ayuso, mas são aqui dois conjuntos muito, muito fortes. Depois, começando a olhar para outros nomes, temos logo na Visma Simon Yates, numa equipa onde também está Kelderman, em termos de trepadores, e depois tem aqui um conjunto muito forte com o Van Aert e o Olav Koitos, que já eram para fazer dupla no ano passado, mas fruto da lesão do Van Aert, ele não esteve presente, como bem se lembram. Depois temos António Tiberi, que talvez seja a maior esperança italiana, diria, talvez a par do Giulio Ciccone, que vem de fazer um excelente pódio na Liège-Bastogne-Liège. Podemos olhar para outros nomes, como o Rui disse, Carapaz, uma equipa que tem também o Carti e Cepeda, Stenhauser, vencedor de uma etapa do ano passado. A Ineos, com uma equipa muito forte, mas claro que há aqui uma dúvida sobre o que é que poderá fazer Bernal e o próprio Timo Arensman, que são os dois líderes da equipa. E temos que talvez olhar também, claro, a Mikel Landa na Sodal, que é sempre um candidato ao pódio. E depois temos aqui os outsiders, o vencedor do Tour dos Alpes, Michael Storer, que teve numa forma excepcional. Eventualmente alguém da Astana, não é? Porque a Astana está como está. Mas em termos de classificação geral, acho que Rui, à primeira vista, é esperado há um candidato a vencer, que é Roglic, depois há um desafiante, que é Ayuso, e depois acho que há uma série de candidatos ao pódio. Não sei se concordas com esta minha forma de pôr as coisas. Sim, eu em condições normais, isto é, se ele tivesse a fazer uma boa época até aqui, eu colocaria o Adam Yates praticamente até lado a lado com o Juan Ayuso. A verdade é que a época do Adam Yates até agora não tem sido famosa, fora aquela vitória no Tour de Oman, salvo erro, mas eu acho que ele ia até foi daquelas vencer sem convencer. Ele acaba por não vencer nem a chegada à Green Mountain,
não foi propriamente famoso. Na Milano Torino esteve bem, mas até mais num papel de gregário para o Isaac Del Toro na altura. Na volta à Catalunha e no Tirreno Adriático esteve praticamente anónimo. Tem sido uma época esquisita do Adam Yates, aliás, até aqui. Portanto, não sei bem o que esperar dele. Se tivesse feito uma época normal, acho que até o colocaria a par do Juan Ayuso como os principais candidatos a poderem bater o Roglic e chamar-lhe trabalho de equipa àquilo que eles podem fazer, talvez seja um bocadinho auspicioso, mas acho que se tivéssemos aqui a melhor, ou se tivermos, não é se tivéssemos, porque não está posta de parte essa hipótese, mas se tivermos aqui a melhor versão do Adam Yates, acho que a UAE pode dar umas belas dores de cabeça à Red Bull, Bora Hansgrohe nesse sentido. Agora, diria que sim, o Roglic é o favorito à partida, o Juan Ayuso será o principal candidato a batê-lo. Eles já tiveram um embate na volta à Catalunha, nas chegadas em alto dividiram a coisa, tiveram sempre bastante equilíbrio. Depois na etapa do circuito de Montjuic, o Roglic colocou o Ayuso no lugar e venceu a prova de forma categórica. Eu acho que o Landa, se calhar a falta de dureza da corrida pode acabar por prejudicá-lo um pouco, mas a verdade é que o Landa vem de um quinto lugar na volta à França do ano passado, teve a um nível extraordinário e acho que pode ser um grande candidato ao pódio aqui em condições normais, ou pelo menos se conseguir exibir esse nível do ano passado. Depois, claro, há vários outros ciclistas que estão ali numa linha mais secundária, o próprio Carapaz, mesmo o Tiberi, o ano passado conseguiu um bom resultado. Depois temos os Daniel Martinez e o Jai Hindley, mas eu acredito que a Red Bull esteja bastante mais focada no Roglic do que, por exemplo, a UAE. Acho que existe uma maior probabilidade de poderem dividir a liderança ou utilizar estratégias em que mais ciclistas da equipa têm liberdade. Acredito que no caso da Red Bull, apesar de pronto, são dois coletivos fortíssimos, mas acho que o da Red Bull está mais focado no Roglic do que o da UAE estará no Ayuso, pelo menos à partida. Depois o desenrolar da corrida pode levar a outra coisa. E depois, claro, temos aqueles ciclistas mais alternativos, clássicos, um Egan Bernal, o Derek G, que vem aqui com a intenção de lutar pela classificação geral. Estou bastante curioso para ver o que é que vem fazer. O Michael Storer, que pronto, acho que este tour dos Alpes iludiu qualquer um, portanto, falar dele num top 10 acho que é capaz de não ser assim muito de deitar fora. O Richard Carapaz, já tinha falado nele, o próprio Giulio Ciccone também teve bastante bem no Tour dos Alpes, mas nas grandes voltas parece que sempre que falta qualquer coisinha. O Thymen Arensman, e depois há outra incógnita, também por aquilo que tem sido a época dele até agora, tal como o irmão, que já falei dele aqui, o Simon Yates, vem para esta corrida como líder da Visma, fez top 10 na Catalunha. No Tirreno Adriático também esteve um bocadinho desaparecido, foi top 15, mas nem sei se me recordo de o ver em prova. Está a fazer uma época assim mais a passar ao lado da televisão e dos grandes acontecimentos, mas este será o primeiro grande objetivo dele da época e estou bastante curioso para ver a que nível é que ele se vai apresentar aqui na sua primeira grande volta pela Visma Lisa Bike. Ele já teve um giro, curiosamente, olha, no último que também teve o Finestra, não é? Em que também liderou até bem tarde e depois perdeu essa liderança, mas acho que é um nome que já ganhou uma grande volta e por isso mesmo diria que também tem de ser tido em conta aqui para um dos lugares no top 10. E pronto, depois há sempre lugar aberto a uma outra surpresa, e tendo em conta aquilo que temos visto e que tu lembraste muito bem da Astana, se calhar vou apontar para ir para o Fortunato ou algo do género, a sacar aqui assim um top 10 um bocadinho do nada. Ou até o Outpulse também esteve bem na volta da Turquia, mas esse acredito que venha mais para as etapas, para completar o trio do Giro, Tour e Vuelta.
Nuno, claramente tu és uma pessoa enviesada, não é? Na tua opinião, pelos teus gostos particulares, mas a verdade é que Roglic começou ali a época com as pessoas a duvidarem dele, porque ele não esteve particularmente bem na volta ao Algarve, mas a volta à Catalunha chegou ali para limpar essa imagem. E quase que nos esquecemos que o homem tem 35, não dá para fazer aquelas épocas em que ele ganhava tudo que entrava, como foi, se não me engano, 2023, não é? Que ele ganhou quase todas as... Sim, em 2023 ele até ao Giro ganhou tudo que entrou e depois ainda ganhou a volta a Burgos e foi terceiro naquela volta dos três Visma. Mas juntando aqui a experiência dele e este eu não sei se é instinto matador, mas ele, mesmo quando há dúvidas sobre o que ele poderá fazer ou não, chega lá no fim e os astros alinham-se e ele mostra que é o mais forte. Tem do seu lado os 50 km de contrarrelógio que falou o Rui. Tem algumas etapas daquele estilo, não é? Que ele pode chegar ao fim e finalizar e ganhar ali nos sprints intermédios. Quem o quiser desafiar terá que entrar muito forte naquela última semana para talvez o atacar de longe, porque é possível que ele consiga aqui abrir uns 30 segundos, por exemplo, para um Juan Ayuso ou mais, dependendo também do nível que ele se apresentará no contrarrelógio, para o Juan Ayuso e se calhar para os outros. Antes de chegarmos à fase das decisões, ele pode já chegar aqui bem adiantado e depois esta super equipa que traz a Red Bull e que já estão habituados da volta do ano passado de controlarem a corrida para ele. Sim, no que toca à equipa, tal como na minha opinião acaba por ser ainda superior aqui um bocadinho àquela que ele teve na volta do ano passado. Há aqui o fator Tratnik, que para além do conhecimento que tem um do outro, o Tratnik é aquele corredor que eu defino sempre que são essenciais para as grandes voltas, porque tanto permite ir controlar um pelotão, como por exemplo pode dar ali uma importante sempre ajuda naquelas montanhas de média altitude que existem no decorrer das etapas. No que toca ao Roglic, obviamente que ele acho que chega aqui como, não sei, para uns será o principal candidato, para outros será eventualmente o segundo, pós Ayuso. Efetivamente a vitória que ele teve na Catalunha foi importante, não só por ter batido o Ayuso, mas por ter batido o Ayuso, se nos recordarmos naquela última etapa onde conseguiu ir buscar a liderança e fazendo um bocadinho relembrar os velhos tempos do Roglic com o No Risk No Glory, quando arriscou, atacou um bocadinho de longe, ali a cerca de 30 km do fim, ali no circuito final, após a subida do Montjuic em Barcelona, e que depois acabou por conseguir vencer no final a classificação geral, embora ainda na própria Catalunha tenha existido uma etapa onde o Ayuso bateu o Roglic ao sprint. Portanto, neste percurso que temos aqui de Giro, eu concordo contigo que se imaginarmos aqueles finais de etapa onde os favoritos deixam andar e depois chega ali aos últimos 1000, 2000 metros, e acredito que o Roglic depois e a Red Bull vão querer controlar para o Roglic com aquele seu kick final ir lá sprintar. Contudo, o Ayuso não o descarto, porque ele na Catalunha conseguiu até bater-se bem com o Roglic na discussão dos sprints, e depois mesmo com este quilómetro e os sprints bonificados, este quilómetro da Red Bull que agora vai existir aqui no Giro, e que por vezes até está colocado antes das subidas decisivas no final da etapa, ou até mesmo após essas subidas, também não dou como líquido que o Roglic vai sempre conseguir ser o melhor dos favoritos à geral. Ainda assim, eu estou bastante confiante. Acho que o Roglic não tem pressão absolutamente nenhuma, tem uma boa equipa, uma equipa muito equilibrada junto de si. Já venceu 5 grandes voltas, há pouco ou nada a provar, há só para desfrutar. A forma que eu tenho visto, mesmo nas publicações que ele vai fazendo, parece-me estar em forma. Tem a grande vantagem de, até ao momento que eu saiba, pelo menos em competição, ainda não ter caído, que é sempre o seu principal handicap. Portanto, eu acho que o Roglic está muito bem, e acredito que ele,
correr bem no contrarrelógio, no capítulo contrarrelógio, algo em que não podemos descartar a Ayuso, porque a Ayuso também é muito bom no contrarrelógio. Acredito que possa chegar aqui ao início desta última semana e ter ali alguns segundos importantes. Embora enquanto fã de Roglic confesso que tenho ali algum medo e algum receio da etapa da Strade Bianche para Roglic, com furos e quedas possíveis, poderá ser ali uma etapa com algum nervosismo à mistura. Mas também aproveitando aqui um bocadinho a pergunta que tu fizeste ao Rui, falando aqui dos homens para a geral, eu também acho que o Ayuso também traz aqui uma super equipa. A Emirates não fica em nada a dever à Red Bull. Até se calhar, se analisarmos friamente aqui a questão da montanha, até na minha opinião é superior à própria equipa da Red Bull. Agora, possivelmente pode ser menos equilibrada e depois há sempre aqui a questão inerente aqui à Emirates, em que o Ayuso é, na minha opinião, o homem mais forte, mas eu já li declarações do Adam Yates em que ele também fala neste giro como sendo um objetivo. E aqui este fator equipa e estes corredores que até por norma não fazem muito equipa juntos, e até algumas confusões que até já podem ter surgido com o Ayuso. Se o Ayuso tiver este papel de líder, também estou curioso, confesso, para perceber como é que a equipa poderá funcionar neste giro. Dos homens que o Rui falou, o Rui acho que já tocou em todos os homens que eu também considero que possam ser relevantes aqui para a disputa, para a geral. Eu acho que pós-Roglic e pós-Ayuso, eu acredito no Tiberi. Se calhar o Tiberi não é aquele ciclista que todos gostamos muito, até em face de algumas polémicas que ele já se viu envolvido. No entanto, ele vem do pódio no terreno, tem a liderança da equipa, fez um bom contrarrelógio, se nos recordarmos, no Algarve, no Malhão. Portanto, há aqui também eu não descarto nada o Tiberi aqui para a geral, e é um daqueles nomes que eu acho que vai estar muito próximo do Roglic e do Ayuso, imaginando o cenário que eu estou a perspectivar para este giro ali na última semana. Vai entrar muito perto, porque o Tiberi contra Roglic não vai perder tempo nenhum praticamente para estes dois homens. É certo que tem poucas vitórias na carreira e ainda precisa de provar algo, e vamos ver como é que poderá funcionar em casa, correndo em Itália, se poderá ter mais pressão ou menos pressão. Ainda assim, eu estou com esperanças no Tiberi. E depois foi um bocadinho dentro daqueles homens que o Rui falou. Temos desde o Simon Yates, que é uma incógnita completa, embora ele diga que o giro, em declarações que eu já li de hoje, que o giro é o seu principal objetivo do ano, que eu não me deixa de surpreender, porque para mim o principal objetivo dele será estar ao lado do Jonas Vingegaard no Tour e ser ali o braço direito, ainda para mais no Jonas Vingegaard, que também não tem estado a competir. E provavelmente, se calhar, que a Visma também precisava ter aqui um plano B. E depois o Carapaz, o Derek G, e entre outros que o Rui tocou. Mas indo à tua questão que me colocaste de quanto ao Primož Roglic, sim, eu acho que ele chega aqui bem, poderá ter vantagem deste percurso inicial. Contudo, eu também não dou assim como muito líquido que o Roglic poderá ganhar ali ainda alguns segundos de forma tão fácil quanto isso em face do Juan Ayuso, que para mim o Juan Ayuso também esteve bem, e do que me recordo do grande embate que eles tiveram na Catalunha, o próprio Juan Ayuso até conseguiu equilibrar as contas, digamos assim, ali numa outra etapa, quando chegaram juntos no seu final. E portanto vai de encontrar aquilo que falámos há pouco. Vai ser um giro muito perto uns dos outros até à última semana, e aí sim espero que não se guardem, como o Rui há pouco dizia, que não esperem por etapa nenhuma, e que confirme as expectativas que eu tenho, que pelo menos ali no início da terceira semana se comece a decidir a prova. O Tiberi eu concordo contigo, é para mim o meu underdog. Lembrar que ele no ano passado foi quinto, mas ficou a 2 minutos do terceiro, e ele perdeu esses 2 minutos naquela etapa logo na segunda etapa do Santuário de Europa, porque teve um furo no início da subida e perdeu logo aí 2 minutos para os outros corredores da frente, e conseguiu recuperar, chegando ao quinto posto, e ganhou a classificação da Juventude também. E depois eu não sei se, porque nomes como Carapaz causam aqui alguma dúvida, não tem sido o melhor ano dele, parece-me talvez que possa já estar um bocadinho na curva descendente. Estou curioso como vocês para ver o Derek G. Não podemos esquecer que fez o que fez no ano passado no Dauphiné, fez o que fez este ano, venceu o Gran Caminho, quarto no Tirreno Adriático, terceiro no Tour dos Alpes, tudo corridas de montanha, top 10 no ano passado no Tour de France. Foi um corredor que apareceu aqui para a vida
para os maiores destaques em 2023, quando teve os famosos 4 segundos lugares em etapas. Antes disso, a única imagem que havia dele era dele a furar na floresta de Arenberg uma vez no Paris-Roubaix, que até o pneu lhe saiu da roda. Mas é um corredor que aos 27 anos parece estar aqui no topo da sua forma. Rui, eu pergunto-te aqui sobre dois nomes e que acontece sempre um bocadinho, que é os corredores que vêm do Tour dos Alpes. Há aqui quase aquela dúvida, como os que vêm do Dauphiné no Tour, que foi o vencedor, o Storer, claro que fez uma corrida fabulosa. E depois também o Ciccone e o próprio Arensman, que foi segundo. O Ciccone mais pelo que fez na Liège, que fez quase direta, não é? Saiu esta semana a notícia que parece que ele é o Bergkamp do ciclismo e tem medo de andar de avião, e por isso foi do Tour dos Alpes para a Bélgica para correr Liège-Bastogne-Liège de carro, e chegou lá só de madrugada, porque o homem parece que não gosta muito de aviões, o que não é assim muito abonatório para uma profissão onde pode estar a correr um bocadinho em qualquer lado do mundo. Mas este trio que teve muito bem neste recente Tour dos Alpes, houve aquela dúvida até quando vimos as exibições do Storer, não é? Se não está numa forma, não está num bom estado de forma tão cedo para depois o que é que poderá acontecer no Tour, porque por exemplo no Giro, porque por exemplo ele ganhou claro, apenas entre aspas 1:33 para o Arensman, mas depois 4 minutos para o Derek G e 5 para o Giulio Ciccone. O Storer no ano passado já foi top 10 naquilo que foi um excelente resultado para a Tudor. A Tudor é uma equipa que tem melhorado de uma forma global as suas exibições, e não é só Lai Felipe, não é só Mark Hirschi, também Storer, vimos agora ainda o Rondel na Romandia. Tem sido uma equipa que vem crescendo o seu nível, mais uma equipa que leva o apoio da Red Bull, para além deles terem uma equipa só deles, terem corredores apoiados, ainda tem aqui um patrocínio secundário na Tudor, mas não divagando muito. Este super Michael Storer que vimos no Tour dos Alpes, achas que pode estar aqui apenas e só para tentar repetir o top 10 do ano passado? Quem sabe vencer uma etapa? Poderá ser ele o tal camisola rosa de transição que eu falava há pouco? Achas que podemos rever aqui as excelentes exibições que ele fez há umas semanas no Tour dos Alpes, ver agora também na Volta à Itália? Eu acho que isso da camisola rosa de transição, eu acho que eles, se vão tratar o Storer como o Leknesson do Army Rail, pode-lhes correr mal a brincadeira. Aí, olha, como tu falaste no Ben O'Connor, acho que pode acabar por ser uma coisa parecida, porque acho que é um bocadinho dado aquilo que ele fez no Tour dos Alpes. Claro, vale o que vale, pode estar em forma cedo demais, mas foram exibições de facto muito, muito, muito boas, e que não se podem pôr assim de lado. E é mesmo são mesmo exibições de grande nível e que não se podem pôr de parte. E claro, para além dele, a do Arensman também, o Ciccone nem tanto, mas também esteve bem. Mas o Arensman, acho que ele e o Bernal, com esta nova postura mais ofensiva da Ineos, podem ser aqui uma boa dupla para tentarem animar algumas etapas, atacar mais de longe, tentar pôr em causa assim alguns lugares das melhores equipas. Agora, a questão do Storer, eu penso que vi uma declaração do Larry Warbass ao Cycling Podcast, que o Larry Warbass, que faz parte da equipa da Tudor, que vai participar no Giro de Itália, em que aquilo a que estão a apontar é mesmo ao top 5, por isso eles também já colocam essa fasquia um bocadinho mais alta. Logo, a expectativa será se calhar a de que a forma
está em crescendo, ou pelo menos está para se manter durante os próximos tempos. Se calhar é uma desvantagem para o Storer da corrida ser tão backloaded, não é? Ou seja, das decisões estarem tão para o fundo na última semana, e ele aí já acumular também mais alguma fadiga, mas a verdade é que as exibições que se viram dele no Tour dos Alpes são mesmo de ficar de olhos arregalados e atentos, porque já a boleia do top 10 que fez no ano passado pode realmente almejar a qualquer coisa ainda um bocadinho melhor este ano. E pá, eu gosto que apareçam assim ciclistas que não que o Storer seja um desconhecido. Ele já fez uma Vuelta muito boa, foi quando aí sim se mostrou mais ao ciclismo, não sei se foi em 2022. Sim, 22 ou 21 que ele venceu 2 etapas. 21, já 21. Foi em 21, já vai em 4 sim, anos. Ele também não é propriamente uma criança. Passa, não é? Pois, já tem 28 anos. 28, não tem cara de 28 anos. Não, tem uma cara jovem. Ele que parece mais novo, mas ele que de resto neste Tour dos Alpes teve na forma dele ele é especialista nestas provas de uma semana antes de grandes voltas, porque ele já tinha vencido 2 vezes o Tour de Lã e agora venceu o Tour dos Alpes numa temporada onde também, a verdade seja dita, ele tinha vencido uma etapa do Paris-Nice numa fuga, sim. Onde o Alaphilippe fez uma excelente etapa. Foi aquela etapa que teve que ser modificada por conta do mau tempo, em que o Alaphilippe fez um excelente trabalho para ele também, e ele acabaria por vencer a etapa. Olhando agora aqui um bocadinho a outros nomes que fogem da classificação geral, mas é uma corrida que tem, em princípio, diria eu, em princípio, não é? Muitos possíveis animadores, porque olhamos para este Giro e vemos Pidcock, Pedersen, Wout van Aert, acho que estes 3 são os principais, os nomes principais. Até se pensarmos em outros anos, nós diríamos que era líquido que o Wout van Aert ia estar com a camisola rosa, se não fosse ao fim do primeiro, ao fim do segundo dia, depois do contrarrelógio. Este ano não é propriamente o ano mais forte dele, infelizmente. Não sabemos se isso irá acontecer ou não, e nem sabemos muito bem o papel que ele vai ter. Vai ser só lançador do Olav Koić, vai tentar disputar algumas etapas. Sabemos que o sprint dele não está ao melhor nível, vai ter liberdade para ir para fugas. Também dependerá, talvez, digo eu, do nível do Simon Yates. Mas eu destacaria estes 3 aqui, que são talvez os 3, eu não sei se os 3 melhores, mas os 3 mais mediáticos para esta categoria de corredores animadores. Haverão aqui também outros nomes, isto sem entrar na categoria dos sprinters que vamos falar a seguir. Nuno, tu arriscas aqui em algum destes levar para estar em maior destaque? Não sei se eventualmente chegar a liderar a corrida, levar para casa mais vitórias. O Pedersen, não sabemos bem perante este plantel de sprinters, talvez até possa estar na discussão da maioria das etapas ao sprint, porque o grande adversário assim à partida será o Caden Groves. Não sei se me está a passar assim algum sprinter de grande nome, mas são 3 nomes que chamam sempre a atenção, e principalmente o Pidcock, porque esta equipa daqui a 36,5 está aqui muito à conta dele. Sem dúvida, e focando já no Pidcock, acho que pode ser um dos nomes que poderá ser candidato à camisola da montanha. É certo que até aí, aproveitando o que temos falado do percurso, até pode beneficiar e fazer com que ele até possa chegar bem colocado ali à última semana. Claro que no contrarrelógio o Pidcock vai sempre perder tempo, e algum tempo considerável, mas até na etapa do Sterrato o Pidcock é um ex-vencedor da Strade Bianche e pode ser até um dos nomes para esse dia. Para mim o Pidcock virá aqui com esta equipa daqui a 36,5 buscar etapas, é o que eu vejo a fazer, e com potencial para buscar até 2 ou 3 etapas se as coisas lhe correrem bem. E depois, eu imagino mais do que estar a lutar por um simples, que nunca é simples obviamente, mas um lugar, um 8º, 9º ou um 10º lugar no top 10, acho que seria mais relevante para a própria equipa e para ele uma camisola eventualmente da montanha dos pontos, do que propriamente um bom lugar na classificação geral, que eu depois
com a dificuldade que é na última semana, não o vejo a conseguir, ainda para mais se ele tiver uma postura ofensiva logo nos primeiros dias. Mas sem dúvida alguma é um daqueles nomes que eu espero que ele dê muito espetáculo para animar isto logo ao longo deste giro, principalmente até nas 2 primeiras semanas. Depois, no que toca ao Mats Pedersen, eu atrevo-me quase a dizer que ele poderá ser o primeiro candidato a ser o camisola rosa. Tem aqui etapas que se enquadram bem para si, desde logo para finalizar ao sprint, e depois há aqui 2 ou 3 etapas que, se não finalizar ao sprint, há muita probabilidade de finalizar num grupo reduzido, onde só os bons sprinters, aqueles sprinters que passam a dificuldade, a média montanha, digamos assim, como o Pedersen passa, irão discutir a vitória no seu final, e caso que nessas etapas não existam fugas, o Pedersen terá sempre também uma oportunidade de poder vencer. Para mim o Pedersen é par do Wout van Aert, é o principal candidato a vencer a Ciclamino, a camisola dos pontos. Estou em dúvida se depois o Pedersen poderá ter uma postura ou não muito atacante, como eventualmente eu imagino que o Van Aert poderá ter, que é aquilo que eu perspectivo para o Van Aert. Mas no que toca ao Mats Pedersen, possivelmente, acho que até para mim é o principal candidato a vencer a camisola por pontos. Está a ter uma época incrível, 4 vitórias, e depois, se pensarmos na temporada de clássicas, possivelmente foi a sua melhor temporada de clássicas que teve ao longo da sua carreira. Quando não venceu, fez o segundo na E3 na Flandres, e depois o terceiro lugar em Roubaix. Portanto, o Mats Pedersen, posso já aqui arriscar um bocadinho, é talvez, na minha opinião, o candidato a ser o primeiro camisola rosa do Giro. E depois do Van Aert, o perspectivo para o Van Aert é aquilo um bocadinho que ele fez no Tour 2021, Tour 2022, e até se nos recordarmos da volta do ano passado, logo naquele início até em Portugal, fruto do contrarrelógio e de uma outra etapa que possa chegar a um grupo ou pelotão na disputa pelo final. E aqui, com o fator sem dúvida do contrarrelógio, o Van Aert poderá também investir ali a camisola rosa até nos primeiros dias, embora depois para o resto do giro eu acho que ele virá aqui caçar etapas. Acredito que naquelas etapas que nós vemos que claramente vai chegar ao sprint, ele vai estar no comboio para o Olav Kuic. Ainda para mais, o Olav Kuic aparentemente está de saída da equipa no final da temporada. É um bom sprinter, é um dos sprinters com mais vitórias nas últimas 2-3 temporadas no pelotão internacional, e acredito que aqui a equipa também, quase um bocadinho como forma de agradecimento, nestas 3-4 etapas que nós olhamos para o perfil e vemos que é claramente para o sprint, em face de um Wout van Aert que tem estado bastantes furos abaixo no sprint. Acredito que nesse tipo de etapas ele faça ali o lançamento para o Olav Kuic, mas depois aquele Van Aert que nós já vimos no Tour, nomeadamente, a ir muito cedo a tentar entrar nas fugas, e depois acho que no final do giro lá conseguirá ter aqui uma outra vitória que será importante também para a sua parte anímica, na minha opinião, que é o que ele mais precisa de recuperar aqui neste giro. Mas o que eu espero destes 3 homens é muito espetáculo e que combatam um bocadinho a monotonia e alguma tristeza que nós temos com o percurso deste giro, que nós imaginamos que talvez só para a última semana é que possa animar mais. Rui, em termos de sprinters, não há propriamente muitas etapas, ou existem muitas, digamos, armadilhadas que os sprinters mais puros vão ter que penar um bocadinho. Talvez até por isso não vejamos esses nomes à partida. Os grandes destaques acabam por ser o próprio Mats Pedersen, Olav Kuic e diria Caden Groves. Não sei se me está aqui a escapar algum nome. Sam Bennett, talvez. Sim, Sam Bennett, que este ano tem estado muito engraçado. Bem. Há aqui sempre algumas dúvidas se os sprinters vão chegar ao final da corrida, com a última etapa sendo uma etapa ao sprint. Há aqui esse aliciante para tentar chegar a esse último dia e tentar levar essa etapa para casa, mas não é propriamente o giro mais recheado de sprinters que já vimos. Por exemplo, no ano passado nós tínhamos o Milan, o Marlier, o próprio Olav Kuic, que depois acabou por desistir. Era em termos de nomes muito, muito mais recheado, mas aqui é quase uma segunda liga, com o Olav Kuic a ser o principal destaque deste conjunto de sprinters. Mas vai ser, acho que, por exemplo, vai ser uma corrida
que agradará mais o Mads Pedersen e outros sprinters que consigam passar algumas subidas. Lá está, nós dissemos, o Wout van Aert do Velho Testamento olharia para este percurso e dizia que podia ganhar quase 10 etapas. Agora não será bem assim, mas são este tipo de corredores com aquele um bocadinho mais para além de ser sprinters que vem neste percurso um percurso recheado de oportunidades, e o próprio Caden Groves, que também costuma conseguir passar algumas etapas mais difíceis. Também certamente vai gostar do que vê aqui no papel antes de começar a corrida. Ora bem, eu vou começar esta minha intervenção por fazer o papel de defensor de Wout van Aert neste painel, que não seria o mais normal, mas o homem vem de quarto na Amstel Gold, segundo na Brabant Bill, quarto no Paris-Roubaix, quarto no Tour de Flandres e segundo na Dvarsdorp-Vlaanderen. E3 não correu tão bem, nem o fim de semana de abertura, e um segundo no contrarrelógio que acabou no malhão, só batido por Jonas Vingegaard. Por isso, eu não estou tão preocupado assim com a forma do Wout van Aert. Acho que ele vem para aqui 10 etapas, não vai ganhar, mas se tivesse que apostar agora, diria para aí umas 3. Acho que é bem menino de vencer. O primeiro contrarrelógio, não sei até se não daria mais favoritismo ao Wout van Aert do que ao Joshua Tarling por causa daquela pequena subida, se bem que acho que o Tarling continua a ser favorito e deve vencê-lo. E não podemos esquecer aquilo que o Wout van Aert, até aquela fatídica queda na volta à Espanha do ano passado, estava a fazer, em que o mais certo era levar não só a classificação por pontos, mas também a classificação da montanha para casa dessa volta, que nem há um ano foi. Por isso acho que o Wout merece aqui algum crédito, ainda tem alguns créditos para gastar, não é? Por ter sido batido pelo Paulus e pelo Remco ao sprint, que vai deixar de ser um belo ciclista. E eu acredito honestamente que ele vem aqui para este giro com a mentalidade certa, vai estar ao lado do Olav Koy, que para mim também é o melhor sprinter puro em prova. Também não há muitos, mas será o melhor sprinter puro em prova. Acredito que o Van Aert irá trabalhar bastante vezes para ele, talvez não desligando do sprint no momento em que termina o lançamento, para poder ir amealhando uns pontos para a camisola verde, que aqui não é verde, é chiclamino, da camisola dos pontos, porque acho que uma batalha entre um Van Aert e um Pedersen em forma seria qualquer coisa espetacular de se assistir, porque não iam limitar essa luta às chegadas compactas, iam andar em fugas, em sprints intermédios. Acho que era algo que os adeptos de ciclismo mereciam ver. De resto, sim, o field de sprinters não é propriamente forte. O Caden Groves aparece sempre muito bem aqui, porque dá-se bem nas etapas também com alguma dureza e consegue manter uma boa ponta final. O Sam Bennett, bem sei que em corridas com concorrência em teoria inferior, mais das provas em França, agora que está na Decathlon, tem tido ainda assim algumas vitórias este ano, por isso poderá chegar aqui motivado. O próprio Matteo Moschetti está a fazer sprints bastante interessantes e a bater até boa concorrência. Ele já foi terceiro na Sciel Price, só atrás do Tim Merlier e do Jasper Philipsen. Venceu 2 etapas no Tour of Hellas à frente do Groenewegen. Bem sei que não é o Groenewegen de outros tempos, mas não deixa de ser um excelente sprinter e já tem mais vitórias no Alula Tour e numa clássica na Bélgica. Por isso estou curioso para ver o que é que o Matteo Moschetti faz aqui nos sprints. E depois outro ciclista que estou bastante curioso para ver e que também acho que vai levar pelo menos uma etapa daqui, que até posso dizer qual é, porque já tinha isso há bocado quando estava a correr as etapas. Deixem-me só recuperá-las. Já tinha visto aqui uma etapa que me parece ser mesmo ao jeito dele, se aguentar até lá, que acredito que sim. A etapa 13, com chegada a Vicenza, que é o Paul Magnier. É a estreia dele em grandes voltas, mas acho que tem aí, essa etapa tem a cara dele, muito parecida à que ele ganhou na Etoile de Bessèges, e acho que também é outro ciclista que
acho que podemos ver aqui o nascer de um ciclista ao estilo de Mads Pedersen, não digo nas clássicas e tudo mais, mas nas grandes voltas, a maneira como ele vai para as fugas, na luta pelos sprints intermédios e tudo mais. Acho que o jovem francês da Quick Step pode ter aqui uma primeira grande volta para se exibir a grande nível. Rui, se me permites acrescentar, talvez o Milan Frentin, talvez ele vencer no Algarve, talvez aqui dos nomes que já falámos, talvez é o único também que eu veja a poder imiscuir-se aqui na eventual luta dos sprinters. Ele tem 3 vitórias, até tem feito sempre regularmente top 10, digamos assim, com exceção ali da Bruges de Pana. Ou então, se quisermos entrar aqui um bocadinho na loucura da Astana, porque não o Max Canter sacar aqui uma vitória numa etapa, já aproveitando aqui o efeito Astana 2025. Mas fora isso, são esses os nomes para lutar pelo sprint. E agora, porque também já se faz tarde, não é? E para não perdermos muito mais tempo, vamos às nossas apostas habituais, onde vocês podem aproveitar para decorrer sobre qual ciclista da Astana, da VF Group ou da Polti vão tentar lutar pela camisola da montanha. Mas vamos então começar por essas apostas para as classificações para o pódio e depois para as classificações intermédias. Até posso começar. Eu vou ser conservador. Vou apostar em Roglic, Ayuso e Tiberi para o pódio. Por consequência, Ayuso fica com a camisola da Juventude, a camisola dos pontos para o Mads Pedersen, e vou dizer que a camisola da montanha vai para o David Piganzoli. Bem, as minhas apostas são bastante semelhantes às tuas, David. Portanto, o pódio vou repeti-lo. Portanto, Roglic, Ayuso e Tiberi. Obviamente o Ayuso ficará então com a da Juventude. Para os pontos, eu queria ganhar o Van Aert, mas acho que a aposta mais certa é ser o Mads Pedersen neste momento. E aqui na montanha, eu acredito que ele, por mais que possam os italianos querer que ele lute eventualmente ali para um bom lugar na geral, ele vai sempre lutar pela montanha. Portanto, é o Giulio Ciccone para a montanha. Ora bem, vitória para... É assim, eu vou fazer o que já fiz no outro ano, que é honrar as previsões de início de ano, apesar de não me acreditar muito nelas, porque acredito mais na vitória do Roglic, mas para ser diferente. Ayuso para ganhar, Roglic para fazer segundo, David Gaudu, estou a brincar. Mas atenção ao David Gaudu, não. O terceiro vou apostar no Mikel Landa. E depois as classificações secundárias, também para Ciclamino, também vou no Pedersen também. E para a montanha, Nairo Quintana é a minha aposta para a classificação da montanha. Nairo Quintana, que no ano passado foi uma das vítimas de Tadej Pogačar numa das etapas. Agradecer-vos aos dois pela presença. Como disse no outro episódio desta semana, infelizmente este ano a nossa agenda não permite. Nós somos pessoas adultas e que têm, infelizmente, responsabilidades para além de fazer este podcast. O capitalismo é assim, não nos permite viver dos nossos sonhos. As pessoas têm efetivamente que trabalhar. Por isso não vamos conseguir estar como estivemos ao longo das últimas 3 temporadas, todos os dias a fazer o rescaldo das etapas. Restam-nos os podcasts semanais. Peço-vos que nos acompanhem nesses, onde falaremos de todas as peripécias deste giro e também das outras corridas que vão decorrer nesse período. Temos agora com a Vuelta feminina a decorrer e vai terminar no próximo fim de semana. Por isso, na próxima semana estejam aqui connosco. David, acho que temos de fazer só uma promessa. Não temos episódios diários, mas se o Afonso e o Lalo ganhar uma etapa, gravamos um episódio nesse dia. Sim, nem falamos do Afonso, que é o único português presente e que está nesta equipa que também é forte, a Bahrein, que tem o Tiberi e o Bilbao, e onde ele... Vamos ver qual é a prestação dele, se estará, provavelmente estará... terá a estar junto do Tiberi. All in no Tiberi. Até acho estranho, porque o Bilbao é um ciclista também muito forte, mas
é o que eles vão fazer, aparentemente. Sim, e acho que lá está, o Afonso tentará estar sempre o mais próximo possível. E tem estado a fazer uma boa época nesse sentido. Ele começou com o 15º no Tour no Tour Down Under, e depois teve aqui algumas não conseguiu repetir essas classificações finais, mas teve aqui algumas etapas onde já conseguiu alguns resultados. Destaque para o 12º no Tour, numa etapa do Tour dos Alpes. Não sei se ele chegou a estar em fuga ou só chegou no grupo dos favoritos, mas veremos como é que lhe corre esta sua estreia também em grandes voltas, com o português que corre com a camisola da Bahrein. Fica essa promessa, não é? Se ele eventualmente vencer uma etapa, acho muito improvável, não é? Mas se acontecer, estaremos aqui num episódio especial para retratar esse momento. Mais uma vez, obrigado aos dois, obrigado a quem está desse lado. Nós voltamos para a semana.